Há mais de 7 séculos antes de Cristo, em uma Jerusalém dividida entre os reinos de Judá e Israel, somos apresentados a Isaías, filho de Amós. Ele caminha pelos pátios do Templo de Jerusalém, sentindo o peso da tradição e da eleição divina. Seus passos ecoam sobre o mármore polido enquanto ele observa o altar de bronze e os candelabros acesos. No silêncio solene, o jovem profeta reflete sobre a condição espiritual do seu povo e o chamado que sente pulsar em seu coração. Dentro do templo, Isaías contempla o santo lugar através das portas de cedro esculpidas. Ele percebe a fragilidade humana diante da santidade de Deus e recorda as palavras de temor e reverência de seus antepassados. Sua mente ecoa o vocábulo hebraico, kulutai, minhas trevas, e ele sente a própria insuficiência diante do Criador. A atmosfera é carregada de expectativa, como se o próprio ar aguardasse um anúncio poderoso. De repente, o ambiente muda. Nuvens púrpura e douradas surgem além do Santo dos Santos, iluminadas por um resplendor divino. Isaías percebe a glória de Deus e vê 9 serafins alados, cada um com 6 asas. Ele sente um misto de terror e fascinação e exclama: ai de mim, estou perdido. Isaías 6, 5, usando o termo hebraico, erra, expressão de lamentação fúnebre. Um serafim aproxima-se com um braseiro tirado do altar e toca os lábios de Isaías, simbolizando purificação. O calor do fogo rasga o silêncio, e o aroma de resina queima enche o espaço sagrado. Isaías sente a culpa, chata, sendo consumida, e sua voz se torna leve. Ele respira profundamente, ciente de que seu pecado foi removido pelo toque divino. Então ouve-se a voz poderosa de Deus: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías 6, 8. Isaías, agora purificado, ergue o olhar e responde com determinação: eis-me aqui, envia-me a mim. A palavra, shalash, que significa enviar em contextos militares e sacerdotais, revela a magnitude da missão que lhe é confiada. A partir desse instante, Isaías passa a receber visões e profecias. Ele transcreve seus oráculos contra o povo, denunciando a idolatria e a injustiça social. As repetições de paralelismos hebraicos, por exemplo, em Isaías 1, 17, realçam o poder poético do texto, convidando o ouvinte a interiorizar a mensagem: aprendei a fazer o bem, praticai o juízo, ajudai o oprimido. No auge de suas revelações, surge a promessa messiânica: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías 9, 6. Isaías descreve o Messias como o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Cada título, repleto de significado cultural e teológico, aponta para a esperança futura e a vinda de Jesus. Confrontado com a dureza dos corações, o profeta vê o povo ignorar seus alertas. As ruas de Jerusalém fervilham de vida, mas poucos ouvidos se voltam para a voz do Senhor. Mesmo assim, Isaías persevera, movido pela convicção de que Deus é justo e fiel. Seu testemunho reflete problemas reais da época, como práticas corruptas citadas até em selos arqueológicos. Ao retornar ao templo, Isaías, agora reconhecido como porta-voz divino, ajoelha-se diante do espaço vazio do Santo dos Santos. Ele sente o peso da responsabilidade, mas também a esperança inabalável de um futuro redentor. Em seus lábios, ressoa a certeza de que a mensagem de arrependimento e salvação jamais perderá força. Ao longe, Isaías recebe a visita de mensageiros vindos de Tirza, trazendo notícias do rei Uzias e de sua arrogância crescente. Ele observa o uso indevido do incenso pelos líderes e sente um calafrio ao lembrar das palavras de Deus: não ajunteis a iniquidade sobre a iniquidade. Isaías 1, 15. Nesse instante, ele descreve o som metálico das armas sendo afiados, ecoando pelos portões, simbolizando a opressão militar que se alastra. O profeta mergulha em oração silenciosa, buscando consolo na promessa de restauração divina. Um vento forte varre o vale de Josafá, trazendo consigo folhas secas e pó, criando uma nuvem quase invisível. Isaías sente seu manto balançar e utiliza essa imagem para profetizar contra as nações vizinhas. Isaías 17, 3. Detalha o uso poético do termo hebraico, ruach, que pode significar vento, espírito ou sopro divino, conferindo múltiplas camadas ao texto. Ele pondera como o mesmo sopro que traz juízo também pode imprimir vida ao coração humano. Em uma noite tranquila, o profeta olha para o céu estrelado e usa a imagem das estrelas sem número para ilustrar a promessa de descendência de Abraão. Isaías 9, 7. Ele descreve cada constelação pelo nome hebraico antigo e expõe a rica tradição astronômica do Oriente Próximo. A narração foca no silêncio reverente da campina noturna, interrompido apenas pelo canto distante de um grilo, reforçando a intimidade do diálogo entre Deus e o homem.
Ao caminhar pelas ruas escuras de Jerusalém, Isaías ouve o murmúrio de conspiradores que planejam derrubar o rei Acais. Ele relata sombras que se movem como espectros entre as colunas do palácio e o tilintar de punhais escondidos. Usa a expressão hebraica, machacoto, trevas pessoais, para transmitir o perigo invisível que ronda o poder humano, alertando o espectador para a fragilidade das estruturas políticas. Em um jardim de oliveiras, o profeta encontra uma figueira antiga, símbolo de Israel. Ele descreve minuciosamente sua casca enrugada, os frutos secos e as raízes entrelaçadas, comparando-as ao coração endurecido do povo. Utiliza o termo, Ezra, significando raiz, para enfatizar a necessidade de reconexão com as origens espirituais. O som suave do vento entre as folhas contrasta com o peso do julgamento prestes a cair. Isaías sente novamente a presença divina e tem uma visão de um vale de ossos secos, antecipando o chamado que aparecerá em Ezequiel. Ele faz uma ponte literária entre os profetas, demonstrando a unidade da mensagem de restauração: eis que farei entrar em vós o Espírito. Isaías 32, 15. O texto hebraico usa Ruach Shaim, sopro de vida, conectando a morte à esperança inquebrantável de Deus. Durante uma assembleia no portão de Jerusalém, Isaías denuncia a corrupção dos magistrados. Ele descreve a indumentária dos oficiais, mantos de linho bordados e anéis de ouro, contrastando com a pobreza dos órfãos e viúvas. Ao citar Isaías 10, 1-2, ele lê em voz alta o clamor divino contra leis injustas, traduzindo o original, Mishpat Yaakov, como juízos tortuosos, expondo a perversão social na prática. Em uma caverna próxima ao Jordão, Isaías medita sobre o silêncio de Deus diante do mal, lembrando Isaías 40, 1. Consolai, consolai o meu povo. Ele descreve gotas de água caindo das estalactites, cada gota soando como um eco divino de conforto. Usa o termo, Neshon, consolar, que carrega sentido tanto de consolo quanto de arrependimento, mostrando a tensão entre consolar Israel e chamá-lo ao arrependimento. Isaías visualiza a futura glória de Jerusalém reconstruída, com muros elevados e portões de bronze reluzente. Ele descreve carpinteiros e pedreiros trabalhando em uníssono, o som de martelos e cinzéis formam uma sinfonia de esperança. A narração mergulha no hebraico poético de Isaías 60, 18, onde, Selá, rocha simboliza a segurança última em Deus, removendo toda lembrança de desastre pretérito. Por fim, vendo a imagem do servo sofredor emergir em suas profecias, Isaías conclui sua jornada com um cântico de expectativa messiânica. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 53, 4. Ele recita o original, Sholeinu, enfermidades, relacionando cada sílaba ao cuidado divino. O profeta ergue os braços e, em êxtase, antevê o sacrifício do cordeiro, encerrando sua missão terrena com a certeza de redenção. Isaías levanta-se, contemplando o céu aberto e a promessa cumprida no advento de Cristo. Sua jornada, marcada por temor, purificação e chamado, inspira gerações a buscar a santidade e a confiar na fidelidade de Deus. E aí, se você foi impactado pela vida e mensagem de Isaías, lembre-se de se inscrever no canal Jornadas Sagradas e apertar o like na descrição para levar a palavra de Deus a mais vidas que precisam conhecer esse Jesus transformador.